Fala pessoal, vamos dar início agora a uma das temáticas bastante funcionais na hora de projetar, que são os famosos cortes. Muita gente vê, mas não consegue compreender qual a funcionalidade do corte. Os cortes são representações de vistas ortográficas seccionadas do tipo corte, obtidas quando passamos por uma construção em plano de corte e projeção vertical. Normalmente são paralelos às paredes e retiramos a parte frontal, mais um conjunto de informações escritas que os completam. Então o corte nada mais é do que realmente você fazer um corte naquele determinado ponto para ver o que existe ali, certo? Normalmente se faz no mínimo os 2 cortes no projeto, só que isso aí é um caso muito pessoal. Quanto mais cortes você fizer, mais detalhamentos você vai ter, certo? Então existem pessoas que fazem apenas um, existem pessoas que fazem 4. Isso é uma coisa muito pessoal. Mas o normal é no mínimo fazer 2, um frontal e um longitudinal. São feitos esses 2 cortes, o transversal e o longitudinal, para fazer 2 representações de momentos, de modelos. Porém, sofrer desvios sempre dentro do mesmo compartimento, já que existe o corte longitudinal e o corte transversal, uma hora eles se cruzam, certo? Para possibilitar a apresentação da informação mais pertinentes. Os objetivos do corte é um projeto de edificação a ilustrar o maior número de relações entre espaços interiores e significantes, que se desenvolvem à altura e que, por consequência, não são devidamente esclarecidos em planta baixa. Então a gente tenta fazer o corte ali quando existe uma importância maior, no caso uma escada, uma irregularidade, uma diferença de piso. A gente faz o corte ali com esse foco de dar uma representação do que não foi mostrado na planta baixa, certo? As maiores influências da relação dos cortes são irregularidade das paredes internas, sofisticação de acabamentos internos, formato poligonal da construção, diferenças de níveis de piso, existência de detalhamentos internos. Então, um dos bons exemplos é quando existe um pé direito duplo. Quando existe um pé direito duplo, se a gente for analisar a planta baixa, de cima para baixo, com aquela diferença de 1,10 m, 1,20 m, 1,5 m, a gente não vai conseguir analisar um pé direito duplo. Então, existe o utensílio do corte para dar uma demonstração melhor de como é que fica detalhado essa parte, certo? Os planos normalmente são paralelos às paralelos e posicionados pela presença de pés direitos variáveis, esquadrias especiais, barreiras impermeáveis, equipamentos de construção como escada ou elevadores. E os cortes são feitos nos planos que geram o corte transversal e o plano que gera o longitudinal. Então o transversal sempre é do menor lado e o longitudinal é sempre dos maiores lados. Esses são os 2 tipos de cortes que existem, certo, pessoal? A posição do plano de corte e o sentido de observação depende do interesse da visualização e recomenda-se sempre passá-lo pelas áreas molhadas, como banheiro e cozinha, pelas escadas e postos e elevadores, para dar aquele suporte na hora da modelagem. Os cortes devem sempre estar indicados nas plantas para possibilitar sua visualização e interpretação. Indicar a sua posição e o sentido de sua visualização. Então, o corte nada mais é do que mais um objeto de informações, regrado com interpretações e visualizações que não podem ser vistas na planta baixa. A indicação do corte em planta baixa tem uma simbologia específica. Essa é a simbologia do corte. A letra do corte, que deve ter um tamanho específico de 5 mm, o número da prancha, que é
a prancha explícita naquela legenda que é visualizada do lado direito inferior, e o seu diâmetro é de 12 milímetros. Então essa bolinha aqui tem um diâmetro de 12 milímetros, certo? Essa daqui é o padrão exigido pela norma. Ah, Daniel, mas aqui eu coloquei vermelhinho. Tranquilo, mas está no padrão? Tá, então a cor não importa. O que importa é a espessura da linha, o tamanho da linha e a simbologia, porque essa simbologia é universal. Onde você for, o pessoal vai saber que a letra do corte é a A e o número da prancha é a 01. Então, quando o pessoal vê lá, já vai buscar na prancha 01 o corte a sua representação. Por isso que a Associação Brasileira de Normas Técnicas normatiza isso para facilitar o entendimento em qualquer local que você vá. Então, qualquer local do Brasil que você for e tiver um arquiteto e projetar algo, vai ter essa simbologia na hora do corte. A orientação dos cortes é feita na direção dos externos mais significantes do espaço cortado. Então, quando tiver um corte, o arquiteto que determinou o sentido daquele corte. O sentido de visualização dos cortes deve ser indicado em planta, bem como a sua localização. Então, sempre que você pegar uma planta, vai ter lá a localização do corte indicado pelo seu sentido. Se é para o lado interno, lado externo, direita e esquerda. Isso aí é o arquiteto que vai determinar de acordo com os utensílios, com a sua utilização mais importante. Quando ele vê um canto que precisa ser detalhado visualmente para o lado direito ou para o lado esquerdo, esse é o quesito que ele vai fazer a sua determinação. Do mesmo jeito aqui no longitudinal, certo? Do lado externo, do lado esquerdo ou do lado direito. A orientação dos cortes aqui fica bem explícita. Aquele padrãozinho que vimos, esse padrãozinho aqui, deve ser colocado e no seu sentido. Então ele está fazendo aqui para baixo e aqui para a esquerda. E aqui é AB na prancha 01 e CD na prancha também 01. Então esses dois cortes aqui estão sendo representados na prancha 01, certo? Aqui fica bem visualizado. Normalmente pegamos as plantas baixas com essa visualização. Esse modelo aqui é só para vocês entenderem como é feito o corte. Esse aqui é um exemplo de como é que fica o desenho já expresso na planta baixa. Então, aqui é o elemento completo da residência, é feito o seu corte, a divisão e é feito o desenho apenas frontal aqui. É como se ele pegasse a frente, aqui, pegou aqui, cortou, ficou só um lado. Ele vai e deita na prancha, deita na folha ali e faz o seu desenho. Então esse é um desenho aqui. Eu coloquei outra representação melhor. Aqui, pronto, aqui já é um desenho, já é um corte feito com vários elementos. Como aqui foi, como ele indica na área molhada, ele fez um corte aqui de elementos estruturais. Também aqui na área molhada com a parede cerâmica, a parede comum, impermeável e comum. A porta, aqui também mostrando que aqui essa estrutura é em concreto, como a gente já tinha visto. Certo? O piso contra piso, aqui é um corte transversal. As cotas externas, todas as cotas de parede, de espessura. A diferença de níveis aqui. Eu coloquei também uma cota longitudinal para vocês verem. Nessa aqui a gente viu de frente, aqui a gente está vendo de lado. Mas também tem os elementos muito parecidos. Temos as janelas aqui, temos as diferenças de níveis, temos as cotas aqui, certo? Fica uma coisa bem bacana. Essa ideia do corte foi uma funcionalidade que relevou e posicionou o desenho arquitetônico em um nível de expressão muito exponencial. Facilita bastante a visualização, certo? Também tem as representações dos elementos construtivos, como os cortes. Então, a gente vai ver que
São desenhadas em fundações os materiais utilizados e de sua disposição geral, com dimensões aproximadas se houver, pois seu detalhamento é função do projeto estrutural. Então, elementos como a fundação são indispensáveis no projeto estrutural, são especificadas lá. A gente coloca no desenho arquitetônico apenas para dar uma visualização e dar uma demonstração. Mas de toda forma, vimos aqui a viga baldrame completamente preenchida de concreto e aqui os elementos vazados representando blocos de concreto. Já nessa outra fundação, vimos que é uma sapata de concreto, por isso que ela está toda preenchida já no formato de sapata com o seu cuscuzinho aqui. E também a viga baldrame. Aqui vemos a relação piso contra piso. Normalmente identifica-se apenas a espessura do contrapiso, mais o piso, com espessura aproximada de 10 centímetros. Então essa diferença aqui do contrapiso é 10 centímetros. Através das suas linhas paralelas envoltórias do concreto, já que sabemos que é feito de cimento o piso. O contrapiso ocorre alinhado com a viga baldrame nas paredes, certo? Vemos também na hora do corte as especificações de paredes. Paredes convencional em vista, paredes totalmente impermeabilizadas e paredes parcialmente impermeabilizadas. Então a gente vê aqui numa parede comum de um quarto, normalmente, sem cerâmica. Aqui numa área molhada, como no banheiro, que a parede é toda envoltória de cerâmica. E paredes parcialmente impermeabilizadas, como algumas áreas, como garagens que ocorre lavagem de carro, ou então alguma localidade da casa, como a lavanderia, certo? Então essas representações aqui são feitas no corte. Equipamentos de construção como vasos sanitários ou pias tem que ter esses elementos, já que é um indicativo do corte sempre passar pela área molhada. Então aqui sempre vai ter. Os equipamentos de construção podem aparecer em cortes ou em vistas, na representação dos cortes verticais, tanto numa situação como em outra. Basta representá-los com suas linhas básicas que identifiquem o aparelho ou equipamento. Então essas linhas são um pouco mais finas, apenas para dar a representação de que ali passa aquele elemento de construção. Forros e lajes também são muito delimitados, como vimos. Geralmente os forros são construídos de lajes de concreto, representadas de maneira similar ao contrapiso, com espessura de 10 cm. Sobre as paredes representa-se as vigas em concreto. Pode haver forro de madeira ou gesso, por exemplo, abaixo da laje, ou sem a presença deste. Estes forros serão representados por duas linhas finas paralelas com a espessura do forro. Então pode ser sem o forro ou pode ser com o forro. Essas linhas são bem com espessura de 2 mm e contínuas, com uma tonalidade mais clara, diferenciando da área de concreto, que é a área da laje, certo? Existe também a questão da abertura de portas e janelas. Como fazemos algumas vistas frontais ou laterais, existem sempre portas, janelas, ou então uma porta com um corte ou uma janela com um corte. As portas em vistas são indicadas apenas pelo seu contorno, preferencialmente com linhas duplas de aproximadamente 5 cm quando forem dotadas de marco. Em corte, indica-se apenas o vão com a visão da parede do fundo em vista. Já as janelas em vista seguem a mesma diretriz das portas. Em cortes, tem representações similares à planta baixa, marcando-se o peitoral como parede, sempre cheio e grosso, e a altura da janela, que é o quadro de linhas com traço cheio e médio. Então a gente sempre vê aqui a altura do peitoral e o elemento contínuo aqui representando a janela, certo? Existe também a representação das informações. No desenho dos cortes verticais, as representações das cortas verticais, indicações de níveis e denominações de ambientes cortados.
As cotas têm como pés direito, altura dos balcões, altura de impermeabilização, cotas e peitorais, janelas e vergas, cotas de portas, portões, respectivas vergas, cotas de janelas e vigas existentes, altura de patamares da escada, altura de empenas e patibantes, altura de cumieiras, altura de reservatório. Então, tudo isso são relacionados na hora de você fazer a cotagem. Você viu que num elemento que a gente analisou, deixa eu colocar ele aqui, existe sempre altura de nível, diferença de nível, de parede, de porta, espessura da laje, platibando, altura de cumieira. Tudo isso é a representação das cotas. Então as cotas elas têm que estar medindo tudo. Tudo que for elemento de comprimento tem que ser pegado pela cota. Já para a gente ter a noção de como é que vai ficar a altura da nossa obra. Então, todos esses elementos devem ser contabilizados pelas cotas verticais de todos os elementos, certo? Já os níveis, também, os níveis devem ser sempre indicados em metros, como eu já tinha falado anteriormente, e acompanhado do seu sinal, conforme localizassem acima ou abaixo do nível de referência, que é esse nível 00. Sempre são indicados com referência a esse nível. Então a gente vai determinar o nível 0. Geralmente o nível 0 é colocado na altura da calçada, ou então na altura da rua, quando a calçada ainda não é determinada. O nível 00, aí dali a gente começa a altura da calçada, a altura do banheiro, a altura da sala. Quando existe quando é o mesmo nível, permanece 00. Ou então pronto, quando ali é o 00 e a casa está completamente no nível da calçada, é colocada apenas uma altura de nível. São identificados todos os níveis sempre que se visualiza a diferença de nível, evitando a repetição desnecessária e não fazendo a especificação no caso de uma sucessão de níveis iguais. Se a gente fosse colocar todos os níveis na altura de cada escada, de cada patamar na escada, ia ficar uma confusão imensa, porque a gente sabe que ali existe a desigualdade de desnível. A simbologia para a indicação de desníveis nos cortes é diferenciada da simbologia para a indicação em planta. Porém, os níveis constantes em planta baixa devem ser os mesmos indicados nos cortes. Então, os mesmos níveis que existem na planta baixa devem ser indicados no corte. A gente viu que é a bolinha ali na planta baixa. Já no corte é uma setinha indicativa com o número respectivo ao seu nível em cima, certo? Essa é a representação básica dos níveis. Ele é bastante utilizado na hora de fazer o corte longitudinal. Deixa eu mostrar para vocês o corte longitudinal. Aqui, o corte longitudinal é referido, pronto. Aqui é o nível da rua, o 00. Aí aqui ele começa 0 mais 30, que é em metros, no caso é 30 centímetros. Aí 0 mais 45, então sempre se refere o acrescido no nível do 00. Se for 1 metro, se for 1,0, então vai ser 1 metro a partir do 00, que é o nível marco. Então essa é a relação básica dos níveis nas representações de cortes, certo? Então, pessoal, nessa parte de cortes, vamos finalizar aqui nessa parte de nível. Esse é o ápice. Vimos todos os elementos utilizados na hora de um desenho arquitetônico. Essas são as chaves para você fazer a interpretação do desenho. Você tendo esses conhecimentos, você vai conseguir ler qualquer desenho feito por qualquer arquiteto ou engenheiro no Brasil. E como de costume, vou deixar a frase, a famosa frase que eu sempre deixo para vocês para motivar. A frase de hoje é: se você não gosta da estrada em que está correndo, comece a pavimentar outra. Essa é a frase do módulo. Então, vamos continuar pavimentando nossa estrada, terminando esse conteúdo, para posteriormente acabar o módulo, certo, pessoal?
Vou me despedindo de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.